Vamos começar nesta noite, neste café com Salomão, nesta noite salomônica, nesta noite de sabedoria, com uma passagem que foi o texto do Pão de Cada Dia. Para quem não sabe, estamos compartilhando também alguns versículos e reflexões diárias, onde você também pode ser muito abençoado através da palavra. Nesta manhã compartilhamos um versículo no livro de Tiago, o capítulo 1, verso de número 5, que eu gostaria de reler e daí partir ao que iremos falar no tocante ao dinheiro. Amém? Livro de Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Peça a Deus, peça a sabedoria. Por que é importante a sabedoria? E por que é necessária no momento de falarmos de negócios? Simples assim. Porque é melhor sermos sábios do que inteligentes. Isso estávamos falando hoje de manhã. É melhor sermos sábios do que inteligentes. Há muitas pessoas inteligentes que carecem de sabedoria. Como há muitas pessoas sábias que carecem de títulos e que carecem de experiência tecnológica e profissional, mas que têm conseguido encontrar tesouros na sabedoria. O livro de Colossenses, no capítulo 2, verso número 3, diz também: em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Diz o verso de número 2, Colossenses 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam em amor, unidos em amor e enriquecidos, ouça isso, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quer dizer que estão em Cristo escondidas todos os tesouros da sabedoria. E a partir daí, Ele nos dará a inteligência, Ele nos dará todos os recursos suficientes para administrarmos bem tudo aquilo que Ele nos tem dado. Assim que, nesta noite, iremos falar de alguns pontos que irá nos abençoar muito na administração do que nós consideramos como dinheiro. Deixa eu falar um conceito um tanto empresarial, ou vamos dizer assim, muito secular em relação ao dinheiro. Um conceito da economia, no tocante ao dinheiro, é que o dinheiro não é simplesmente uma valorização da riqueza. Quer dizer que quando você abre a conta do seu banco, ou quando abre a carteirinha e tira aquelas notas, não são simplesmente 50, 10 ou 100 reais. Não é simplesmente um número. Essa nota, esse número representa o seu trabalho. Portanto, representa a sua vida. Você trabalhou 8 horas por dia, 5 dias por semana. Você se preparou e fez um monte de coisas no transcurso da semana. E tudo o que você trabalhou, o tempo que você investiu, as horas que você não dormiu, o tempo que você passou atrás de certas situações para conseguir ganhar alguma coisa, se vê representadas então naquele valor, naquele número. Portanto, não é apenas um número, não é apenas uma nota, não é apenas um valor X. Isso aí é vida. E tem alguns que a malgastam e tem outros que a aproveitam. Não estamos colocando nesta noite, como coisas que não possamos compreender.
mas todos nós temos a capacidade para administrar o que Deus nos tem dado. Como falamos em dias anteriores, o dinheiro em si, ele não é mau, mas o amor ao dinheiro é o problema. Quando se coloca o dinheiro acima de Deus e não Deus acima do dinheiro, é aí onde a pessoa começa a ter sérios conflitos. Assim que nesta noite, dito isso, vamos olhar segundo estes conselhos de Salomão nesse café, que tomara você com este friozinho aqui em São José dos Campos, está fazendo um frio bem gostoso, possa aproveitar, tomar um café e aprender conosco na palavra do Senhor. Iremos aprender alguns segredos e alguns princípios da riqueza. Muito bem, abra sua Bíblia, por favor. Livro de Provérbios, capítulo de número 10, verso de número 4, diz assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Princípio número 1: a riqueza na diligência. Este versículo é precioso, é um dos meus favoritos, porque vai nos falar de um princípio maravilhoso que tem a ver com a maneira em como nós administramos as coisas. A Bíblia fala que o que trabalha de mão enganosa, com mão enganosa, empobrece. Uma pessoa que acha que está dando um jeito, que está colocando uma coisa a mais, que está tentando poupar algo, ou que está tentando dar um jeito para arrecadar mais para si, mas em si é uma mão enganosa. É, por exemplo, aquele tipo de pessoa que diz vender pulpa, o sumo da fruta, e lá no pote do seu empreendimento, lá naquela embalagem, coloca pulpa, sumo de fruta 100% original. É o que ele vende, mas como tem a mão enganosa, na verdade não é 100% original. Ele acrescenta um pouco de água, ele acrescenta um pouco de uma coisa e de outra e de um químico e a vende como se fosse original. Isso é uma mão enganosa. Dizer que faz uma coisa quando na verdade não é isso o que faz. Dizer que está tentando, que está procurando, que está agindo, mas na verdade não é isso que faz. Um trabalhador com mão enganosa não enriquece. A Bíblia diz empobrece. É uma pessoa que sempre acha uma desculpa. É uma pessoa que sempre acha algum jeito para se desviar da responsabilidade. Mão enganosa não enriquece, empobrece. Mas a mão dos diligentes enriquece. E o jeito de fazer, o jeito de trabalhar de um diligente é supremamente diferenciado. Faz algumas semanas atrás, estava conversando com uma das nossas irmãs, uma das nossas famílias aqui da congregação, e falávamos da importância de ter um trabalhador diligente. A pessoa diligente sempre tem um pé na frente. A pessoa diligente sempre tem uma solução, nunca problema, sempre achando soluções, sempre achando uma maneira para resolver as coisas. Uma pessoa diligente sempre está um passo na frente. Não lhe perguntaram e ele já procurou a resposta. Por exemplo, uma das pessoas que mais conseguiu arrecadar muito dinheiro e riquezas nesse mundo, com certeza tem sido os empresários da tecnologia no último século. E todas estas tecnologias, todos estes aplicativos, começaram por uma necessidade. Um dia, um homem estava perdido no meio de uma grande cidade, como a Nova York, e falou: olha, eu vou aproveitar e vou pegar o mapa e vou pegar a localização do meu aparelho e eu vou fazer algo que logo depois chamou GPS. A ideia do GPS depois ele a vendeu para Google. E essa ideia que vendeu para Google, logo depois foi valer mais de 60 milhões de dólares naquela época. Só uma ideia.
Logo depois, sem número de amigos judeus se encontraram numa situação de trânsito muito pesada. E eles falaram: olha, já existe o GPS, mas o que você acha se a gente vê um jeito para se comunicar entre nós mesmos e ver como que está o engarrafamento, se tem policiais, se tem buracos, se tem um desvio, se tem alguma coisa, se tem uma rua que está sendo consertada. Vamos criar um aplicativo para trabalharmos entre nós e pouparmos tempo para chegar ao trabalho. Logo depois que desenvolveram aquela ideia, aquele aplicativo se converteu em Waze. E logo Waze se converteu numa das empresas de GPS mais valorizadas do mundo. E assim por diante, um homem numa faculdade dos Estados Unidos quis criar uma rede social para se comunicar com os seus amigos. E colocou um nome chamativo, com um jeito de curtir as fotos chamativa, e foi diligentemente tocando as portas das faculdades, tocando as portas das escolas e começando a falar e a promover o que ele estava fazendo. Hoje é um dos homens mais ricos do mundo, chamado Mark Zuckerberg, o fundador e criador de uma empresa chamada Facebook. E assim por diante poderíamos falar de muitos exemplos, de pessoas que passaram de ser pessoas comuns a ser promovidas a pessoas ricas só pelo fato de ser diligentes. Quer ter uma dica? Pega essa aqui. Um homem diligente sempre procura dar uma solução onde tem um problema. É assim que pensam os empreendedores. Vou colocar uma solução onde existe um problema. Vou levar um produto onde não existe. Vou oferecer um serviço onde não há. E a mão dos diligentes será enriquecida, diz a palavra do Senhor. Que bom que você seja um homem diligente em tudo que você faz. Não existem trabalhos ruins e trabalhos bons. Existe trabalho, e se há alguma coisa que a Bíblia fala, é que Deus abençoa o trabalho, o bom trabalho. Por isso a Bíblia diz: o trabalho dos diligentes. Que bom é termos um trabalho. Através do trabalho Deus abençoa. Não veja o seu trabalho como uma coisa que o está empobrecendo. Ame o que Deus lhe deu e trabalhe com uma mão diligente. Se for para vender, venda da melhor maneira possível. Se for para ter um serviço para uma pessoa ou para outra, faça-o da melhor maneira possível. Eu vou falar agora desde o lado de quem compra ou de quem visita uma loja. Não tem nada mais triste, horrível, indesejável do que chegar a uma loja, um restaurante ou qualquer lugar e ser atendido por uma pessoa chata. Pode ter o melhor produto, pode ter a melhor empresa, pode ter a melhor loja, pode ter o melhor vestido, pode ter a maior riqueza, mas se não for uma pessoa diligente, empobrecerá. Eu quero contar uma experiência que tive semana passada. Indo para minha casa, tem um restaurante chinês. E eu sempre quis visitá-lo, tive curiosidade. Assim que tive um tempinho e eu fui a visitar aquele restaurante chinês. E quando entrei, me deparei com uma coisa que dá crédito para toda loja, para toda empresa. Tinha na sua parede um monte de certificado de alta qualidade. Premiações de tal marca, de tal revista, de tal jornal, uma coisa e outra, um monte de coisas. E a primeira mensagem que eu recebi foi: opa, esse restaurante é muito bom. Só que quando eu cheguei, não tinha ninguém. Eu fiquei pensando, mas como é possível? Um restaurante com todas estas condecorações, tão reconhecido, tão preparado, com tantas coisas, o melhor tempero. Olha, o restaurante não é feio, já entrei em lugares muito piores. E então entrei, e as cadeiras vazias, as mesas vazias, não tinha ninguém. Eu falei, e bem na hora do almoço? Ninguém. Eita, que estranho. Mesmo assim, eu quis experimentar e cheguei lá, me assentei na cadeira
e não houve garçom que me atendesse. Esperei 5 minutos, ninguém, nada. As pessoas passavam, não ligavam para o cliente. E logo depois eu tive que me aproximar até o caixa. E de um mau jeito me atenderam. Não houve boas-vindas. Não houve, que grato que você está aqui. É a primeira vez? Posso te oferecer? Posso te recomendar? Não houve isso. Simplesmente a palavra de uma mulher que falou para mim: o que você quer? E dentro de mim, eu respondi: com razão está vazio. Já entendi. Pode ter preparo, pode ter a melhor comida, pode ter reconhecimentos, pode ter a melhor apresentação, mas se não for uma pessoa diligente, empobrecerá. A diligência é sinônimo de cuidado. A diligência é sinônimo de bom trato. A diligência é sinônimo de uma pessoa que ama aquilo que se dedica. A diligência é sinônimo de uma pessoa com vocação. Eu amo trabalhar com uma pessoa de vocação. Estou apaixonado por trabalhar com uma pessoa de vocação que faz o que faz porque ama aquilo que faz. E tem um grande prazer em limpar, tem um grande prazer em atender, tem um grande prazer em fazer uma coisa e a outra e o faz com o melhor grado. Se você acha estar fazendo algo onde não se desempenha bem, onde não está fazendo com diligência, onde não está se desenvolvendo com alguns desses princípios, cuidado, porque a mão, diz a palavra, a mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente, a atitude do diligente, o pensamento do diligente enriquecerá. Eu não estou ouvindo vocês, mas tomara que você escreva ali nos comentários: amém, amém. Vamos ter mão diligente. Diligência, esse é o segredo do sucesso. Uma mão diligente, seja mão diligente. O livro de Provérbios, no capítulo 12, verso 24, diz a mais nosso amigo Salomão: a mão diligente dominará, mas os enganadores serão tributários. Quer dominar? Tenha uma mão diligente. Qual é a diferença entre um diligente e a contraparte que é um negligente? Fácil. O homem diligente não precisa que lhe digam o que é para fazer. O negligente sempre está esperando uma ordem. É por isso que logo lá no Novo Testamento, Jesus falou para seus discípulos: servos inúteis. Não falou com jeitinho para que não machuque para ninguém, porque hoje tem isso. Falou para eles: servos inúteis, porque o que te mandaram a fazer, isso fizeste. São pessoas que nasceram só para cumprir ordens e não conseguem enxergar além do que está dos seus olhos. Não conseguem enxergar que do lado da sua casa há uma oportunidade. Eu me lembro que tínhamos uma irmã que ela morava na frente de uma quadra. Aí percebeu que do lado daquela quadra não existia um supermercado, uma tenda, nada. E a irmã era uma pessoa bem carente, bem necessitada. Assim que ela percebeu que de manhã tinha pessoas correndo, fazendo a caminhada, à tarde tinha pessoas brincando bola, de noite também. E ela pensou: e que aconteceria se na frente da minha casa eu coloco uma placa onde diga jarra de água, R$2, ou R$5, sei lá, com gelo. E olha que negócio bom. A irmã conta que foi uma das melhores ideias que ela conseguiu fazer. O que lhe custou? Nada. Água tinha em casa, o gelo se faz com a mesma água, simplesmente precisou uma atitude diligente. O negligente, o preguiçoso,
nunca será enriquecido. Mas o diligente, o que age com diligência, será enriquecido. Amém, irmãos? Tomem essa pérola bíblica, diligência. E falando de diligência, o livro de Provérbios, capítulo 13, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos com outro princípio, outro alicerce. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Eu gostaria de resumir esse versículo com um ditado muito conhecido que diz: o que fácil vem, fácil vai. Irmão, toma esta lição. Não seja amigo do facilismo, porque assim ninguém enriquece. Assim o dinheiro é mal investido, com as coisas fáceis. Hoje em dia, nós estamos numa situação onde se multiplicou a maneira de render ou de ter uma renda extra. E simplesmente falta abrir o Facebook, o Instagram ou qualquer rede social para que apareça a primeira pessoa para te prometer riqueza rápida. E não é bem assim. Por isso a Bíblia diz: abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Se consomem. E eu não sei se você já se sentiu assim. Consumido. O trabalho não o consome, porque você poderia trabalhar da mesma maneira, com muito amor e carinho naquilo que você faz. Mas te consome que tudo que entra, sai embora, vai embora, nada fica. A Bíblia fala que isso vem por conta da falta de juízo. A falta de diligência, a falta de sabedoria. E se você sente que esta palavra é com você, é aqui onde você precisa lembrar do versículo onde começamos no livro de Tiago: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque o segredo de termos riquezas superabundantes não é apenas trocarmos a posição onde estamos, ou de mudarmos de trabalho, ou de mudarmos de empresa. Comece sendo um homem mais sábio. Comece sendo uma pessoa mais diligente. A diligência não começará lá no trabalho. A diligência começará com você mesmo. Começará com o seu tempo. Começará com a sua atitude. Começará com a sua casa. É aí onde começa a diligência. Deixa eu perguntar para vocês, como se eu estivesse aqui numa aula de adolescentes: a que hora começa o seu dia, o seu diligente? Porque dos diligentes é amanhã, sabia? E eu não quero fazer disto uma regra, porque tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que trabalham à tarde, tem pessoas que assistem todos esses fusos horários e tudo a mais. Mas há pessoas disciplinadas que procuram aproveitar muito bem as horas do dia, desde a saída do sol até o pôr do sol. E é importante que nós possamos compreender esta palavra e não ser amigo das coisas fáceis. Seja amigo do trabalho, seja amigo da diligência, seja amigo da provisão de Deus. A Bíblia diz: abundância de mantimento há na lavoura do pobre. Quer dizer que até o pobre consegue ter abundância se é diligente. Amém? Não seja amigo do facilismo, seja amigo da diligência. Vamos com outro princípio. O livro dos Provérbios, o capítulo de número 21, verso 16 e 17, vai nos falar de outro bem interessante. Veja o que diz aqui o nosso amigo Salomão:
O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Sabe o que isso significa? Não seja amigo dos vícios. Porque uma pessoa viciada não consegue se enriquecer. Ora, vício não é simplesmente droga, não é simplesmente álcool. Mas existem também outros vícios. O vício de ter uma vida com uma condição que você não suporta e não tem condições para ter essa vida. O vício de sair todas as sextas-feiras, os sábados, os domingos, a comer, a fazer, a comprar, sem necessidade, sem juízo, sem compreender se verdadeiramente tem para poder arrecadar com aquele gasto todo. Uma pessoa viciada em certos comportamentos, viciada nas apostas, viciada em certas práticas que o tem escravo, ou em certas coisas, não enriquece. Por isso a Bíblia fala daquele que anda desviado do caminho do entendimento. Há uma coisa, um resumo de todas aquelas pessoas que conseguem arrecadar alguma riqueza na sua vida. E é que esse tipo de pessoas não tem o seu coração nos bens materiais. Ganharam uma casa, do outro dia, se tem um bom negócio, a vendem. Ganharam uma oportunidade e conseguem administrar, conseguem fazer algo muito bem. Mas tem certos vícios que é muito possível que você não os perceba, mas não te deixam enriquecer. Vício é todo aquele ou todo aquilo que me submerge, me atrapalha, me embaraça e eu não consigo viver sem ele. É um vício, estou atado, estou atrapalhado, tenho uma corrente com isto. É por isso que eu comecei dizendo que não é apenas substâncias, tem muitos vícios a mais. Tem pessoas que se não compram certas coisas, se não comem certas coisas, se não procuram certos lugares, perdem a paz. E assim, meus queridos, não é possível nos enriquecer. Não é possível ter dinheiro, não é possível arrecadar uma boa riqueza, porque é amigo do vício. Por isso a Bíblia diz: necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. A pessoa que está ali, com o seu coração ali, e não consegue sair daí, terá problemas. É por isso que a Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Onde está o vosso tesouro? Nas coisas. Nossa vida tem mais valor do que as coisas que às vezes podemos ter. E se você coloca o seu coração em coisas materiais, provavelmente não enriquecerá. A Bíblia diz no livro de Provérbios, o capítulo 12, verso 11, no tocante a isto: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Fique de olho com o ócio. É bom descontrair, é bom relaxar, é bom tirar um tempo para cuidar da saúde, até porque existem certas atividades que trazem proveito
para manter-nos bem, para manter-nos em boa forma, para ter uma boa saúde e uma boa saúde mental. Mas cuidado com o ócio. O que segue os ociosos está falto de juízo. Não coloque sua riqueza em vícios. Não coloque a sua riqueza em ócio. Não coloque a sua riqueza em coisas materiais. Porque o que ama os prazeres, o que segue o caminho dos ociosos, é como o homem que anda desviado do caminho do entendimento, e na congregação dos mortos repousará. Sabe para onde vão parar todas essas pessoas que têm um vício, qualquer que se chame ele? Na congregação dos mortos. E a única congregação dos mortos que eu conheço se chama cemitério. Aí onde se congregam os mortos, no cemitério, é para lá onde vão as pessoas ociosas, as pessoas, quer dizer, todos chegaremos lá, mas aquele que tem seu tesouro não no ócio, nem nos prazeres, nem nos vícios, não tem pressa de chegar lá. Consegue ver de uma maneira abundante, consegue conhecer e compreender quais são os segredos para viver uma vida que agrada a Deus e também uma vida que seja sustentável, que seja boa, que seja agradável. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer isto com muito amor. Às vezes pensamos que pelo fato de sermos cristãos ou evangélicos estamos condenados a uma pobreza. E eu quero lhe exortar em nome do Senhor Jesus para que deixe de pensar assim. O livro dos Salmos, no capítulo 1, já começa com uma boa-aventurança. Bem-aventurados, diz a palavra. Eu amo e gosto de repetir esse versículo a cada vez que estamos na congregação, porque a Bíblia diz, Salmo capítulo 1, verso 1, bem-aventurado, quer dizer, você se dará muito bem. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será, pegue esta palavra, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá fruto, se dá fruto. Pelo amor de Deus, tome esta palavra para você. Pelo que dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Há uma palavra de Deus para seus filhos. A riqueza não está condenada apenas para os ímpios, senão para os homens bem-aventurados, os que temem a Deus, os que amam a sabedoria, os que são diligentes, os que não são amigos dos vícios, os que amam a palavra do Senhor e querem viver segundo o que diz ela. Não há uma condenação para quem ama a Deus. Levar a cruz não é sinônimo de pobreza, meu querido. Não sei quem lhe ensinou isso. Não sei de onde tiramos o ensinamento de viver sempre endividados, sempre preços de coisa de segunda mão. Você merece ser um filho de Deus, se comportar como um filho de Deus, se vestir como um filho de Deus, morar numa casa onde mora um filho de Deus. Seja bem-aventurado na sua maneira de pensar, na sua maneira de se comportar, diligente na palavra. Aleluia. Irmão, este tema da riqueza, nós não estamos falando aqui apenas coisas ilusórias, é a palavra de Deus. Temos promessas para nós. Pelo amor de Deus, se você é crente, se você é cristão, pentecostal do nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, faz assim,
Oh Senhor, tira de mim a pobreza. Que o pior vírus, a pior pandemia que temos entre nós não é a coronavírus, é a pobreza. Pessoas com mentalidade pobre, sempre com a mesma gravata. Aleluia. Sempre com o mesmo comportamento. E a gente tenta ajudar. Irmão, não consigo, não posso, irmão, não posso, não consigo. Mentalidade pobre. Você não consegue aqui, verdadeiramente não vai conseguir. Mesmo que oremos, mesmo que ensinemos, mesmo que falemos, mesmo que impulsemos, mesmo que promovamos, não vai conseguir. Nem Deus conseguirá mudá-lo se você não quer mudar. Deus não empurra ninguém. Ele não está ali para abrir as portas e para empurrar a pessoa para que trabalhe. Ele abençoa um homem diligente. Abençoa um homem que se afasta dos ócios e dos vícios. Abençoa uma pessoa que gosta de viver na palavra do Senhor. Será prosperado, diz a Bíblia. E eu quero tomar esta palavra para mim. Porque as promessas, disse o livro de Coríntios, são nele sim e nele amém. Se tem alguém que crê nessa palavra, confirme-a com o seu coração e diga: Senhor, me ajuda a viver sabiamente. Eu quero viver sabiamente. Eu quero ser prosperado. Aleluia. Vou beber aguinha aqui, irmão, que o negócio está ficando bom. Repreenda a pobreza. Em nome de Jesus. Temos promessas. Temos a palavra de Deus. Falamos e pregamos que temos ao Deus do ouro e da prata e vamos nos comportar de outro jeito. Vamos pensar de outro jeito. Tem pessoas que acham que somos ricos. Eu quero dizer para você, somos. Sim, somos. E você também é. Que acontece que não o percebeu. Não caiu a ficha. Está desprezando o seu tempo, desprezando a sua vida, desprezando o seu trabalho e não percebeu que Deus te deu a maior riqueza. A Bíblia fala, uma riqueza em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não desto. Isto não é pobre, isto não é riqueza. Sabe qual é a riqueza? Aqui temos aqui, ó, no coração. A palavra de Deus agindo, isso nos torna sábios. Aleluia. Sejamos sábios. Sejamos sábios. Peça a Deus sabedoria. Não viva com mentalidade de pobre. Repreenda a pobreza. Por favor, irmão, repreenda a pobreza. Não viva como pobre. O primeiro que tem que deixar de ser pobre é você aqui. Aqui. Vou te falar uma coisa com carinho. Aceita? Irmão, eu falo assim. Eu sou um brasileiro, nascido na Colômbia. Me considero mais brasileiro do que colombiano. Gosto do arroz e do feijão. Maravilhoso. A feijoada muito gostosa. E se vier com farofa, chique. Mas você não pode se condenar a vida toda ao mesmo arroz e o mesmo feijão. Irmão, Deus deu nesta terra milhões de variedades de vegetais. Milhões de vegetais, de muita coisa, para que você os aproveite. O Senhor falou para Adão lá no Éden: assenhorece, multiplique-se, desfrute. Isso foi o que o Senhor mandou fazer, desfrutar da criação. E para que a completasse, deu para ele ajuda idônea, outra costela. Mas não vou entrar nesse detalhe, porque esse é outro café com Salomão.
Desfrute a vida. Seja diligente e desfrute das bênçãos que Deus dá. Deus não dá pouco, meu irmão. Se você vive de pouco, é porque provavelmente está falhando em alguma destas coisas. Mas Deus, o Deus que eu tenho, que o mesmo Deus que você tem, não sabe dar pouco. Ele dá muito para os que agem de maneira diligente. Vamos com outro princípio. Irmãos, eu acho que isto está muito gostoso, certo? Podemos continuar. Dá um sininho para continuar, que ainda temos algumas coisas aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. O livro dos Provérbios, o capítulo 11, verso 24, nos fala de um princípio para a riqueza. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. E nesta palavra os mãos de vaca não vão gostar. Reter é bom, retém, segurar, poupar, é bom. Mas a Bíblia fala dos que retêm mais do que é justo. E uma pessoa que retém mais do que é justo, nunca consegue ganhar alguma coisa. Quer viver uma vida próspera? Aprenda este princípio: seja dadivoso. Dar é um fruto. Aliás, é até um ministério. A Bíblia diz: dos que dão, deem com liberalidade. E eu conheço irmãos que gostam de dar. Como diz a Bíblia, há alguns que espalham, gostam de ser dadivosos, com juízo, claramente. Mas sempre que tenho conhecido uma pessoa dadivosa para Deus e para o seu reino, nunca empobrece. Jamais, não o conheço. E eu poderia lhe falar de alguns exemplos de pessoas que são enriquecidas simplesmente pelo fato de espalhar com juízo, com diligência, com princípio. Nós na igreja temos pessoas necessitadas, viúvas, famílias que têm alguma carência, ou mesmo na igreja você até não sabe, e pode ser o seu próprio pastor que esteja passando por uma necessidade. Só que claro, o pastor, ele não vai falar, ou pelo menos um pastor com juízo não aproveitaria os holofotes, o púlpito e esta oportunidade para se dirigir ao povo de Deus, e ao invés de pregar uma palavra de Deus, estivesse se queixando e estivesse reclamando e estivesse falando para todo mundo que ele coitado. Desculpa, né? Mas eu acho que o homem de Deus não faz isso. Um homem de Deus trabalha para Deus, vive para Deus, e é como diz a palavra, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. E a primeira pessoa que tem que ter fé naquilo que prega é o que prega, começando por nós. Mas nós devemos ser pessoas cientes, não de que alguma pessoa tenha mais e nunca precisa, porque o segredo e a bênção do Senhor não está para a pessoa de mão fechada. Você não deve pensar que aquele não precisa, aquele não precisa, aquele não precisa, preciso mais eu. Quer saber uma coisa? Todos necessitamos, todos precisamos, todos. Assim que não pense dessa maneira, pense em que é muito bom dar com alegria. A Bíblia ensina que as ofertas são assim: aquele que dá com alegria.
Dê. Há um segredo da riqueza. Quando você dá com alegria. E ainda mais, dá para Deus. Dá para o reino de Deus. Procura ajudar as viúvas e as pessoas pobres e necessitadas. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, a Deus empresta. Que coisa linda, né? Aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. Olha, a partir de hoje, irmão, aprendi. Vou dar para Deus. Vou dar para Deus. Amém? Seja dadivoso. Seja dadivoso. Deixe-me falar de mais duas coisas antes de encerrarmos esta noite. O livro dos Provérbios, neste mesmo capítulo de número 11, olha o que diz o verso de número 15. Olha o conselho do nosso amigo Salomão. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Segura um pouquinho. Estamos aprendendo, né? E começamos no primeiro Café com Salomão falando que o homem sábio ama a correção. Então, se você sente que Deus está falando para você, não rejeite a palavra, atesoure-a, ame-a e cumpra. Mas a Bíblia diz: o que aborrece a fiança. Uma outra versão vai falar: o que aborrece o crédito estará seguro. Quer ver um princípio? Não seja amigo da fiança. Não seja amigo dos créditos. O conceito de crédito é muito fácil. É um empréstimo. Uma pessoa que consegue ter um bom score no Serasa ou no banco, então ele consegue ter um cartão de crédito, uma oportunidade. Aliás, no Brasil, nem precisa ter, às vezes, muita pontuação para ter crédito. As lojas dão crédito, o supermercado dá crédito, o banco dá crédito, aquele amigo dá crédito, todo mundo dá crédito. O homem sábio não é amigo dos créditos, não é amigo da fiança, porque essa situação não dá segurança. Simples assim. É bem melhor sermos amigos de poupar, de esperar, de agir sábia e prudentemente. Mas a Bíblia fala que sofrerá severamente. E deixa eu te falar, tem pessoas que sofrem sem necessidade. Eu às vezes brinco com os irmãos da congregação, falando para eles: irmãos, não tomem decisões com as emoções. Que você vá lá na loja e lá tem um cartaz assim grande que diz promoção por 10 vezes no cartão. E a pessoa emocionada nem precisa aquilo e se deixa levar. E pega um crédito e o que para ele era a oportunidade da vida, no final das contas, sofrerá severamente. Não se endivide sem necessidade. Ora, neste mundo de empreendimento, neste mundo de negócios, nem toda dívida é má. Tem dívidas que sim são a oportunidade para ir a outro patamar. Mas quero que te dê um conselho: tomara que a sua dívida não seja para um consumo. Se endividar para consumir não é sempre uma boa ideia.
Porque o carro pelo qual você se endividou com 40 mil reais na hora da compra, logo depois que vem os juros e passaram os anos e passaram as quilometragens daquele carro, você deverá ainda os mesmos 40 mil, mas aquilo que você comprou não equivale a 40 mil. Assim que você perdeu o tempo que pagou, perdeu o dinheiro que pagou, perdeu todas as coisas que você tentou fazer, simplesmente por ter algo para se mostrar, para se achar, para fazer alguma coisa sem necessidade. Você tem direito, pode fazê-lo. Estamos pregando que há prosperidade para aquele que confia, vive, aguarda no Senhor. Por isso o Salmo diz: há tempo na estação própria prosperará. A seu tempo, na estação própria, calma. Vai chegar, administre os centavos para que cheguem os 100, para que depois cheguem 1000 e para que em nome de Jesus cheguem os milhões. Nós queremos ter este tipo de crentes, de homens que creem nas promessas de Deus. Já chegará o momento do 0 km, já vai chegar, mas não condene a sua vida num crédito. Você pode ainda dar um jeito, viver, aguentar um pouco, mas não seja amigo dos créditos. O que aborrece a fiança, diz a palavra, estará seguro. E tem pessoas que para pagar uma dívida, entram em outra dívida. Quer dizer, para tampar esse buraco, abre outro buraco. E logo que não consegue o buraco daqui, abre outro buraco por aqui. E logo que não consegue esse buraco daqui, abre 2 aqui. E logo que não consegue com esses 2 daqui, vai para lá e vai para lá e vai para lá e vai para... E fica uma... Ei, Senhor Jesus. E vão passando os anos, os anos, os anos, os anos, os anos. E logo depois, a vida passou. E o que ele conseguiu fazer? Nada. Pagando para outro, devendo para outro, e nunca conseguiu prosperar. Mas nós, irmãos, em nome de Jesus, temos promessas. Afaste-se do crédito. Quer um conselho? Saindo desta live, ore a Deus. E a primeira coisa que você vai fazer é matar esse Golias. A primeira coisa, antes do que nada, mate o gigante, acabe-o, deixe-o sem cabeça, e logo, seja diligente. Aliás, precisa de diligência para começar, mas continue sendo diligente. Não gaste a mais, guarde, poupe, espere. E por último, e não menos importante, o melhor princípio e a melhor oportunidade para arrecadarmos riquezas está nisto último que vamos falar. O livro de Provérbios, o capítulo 3, verso número 9, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E veja, pega esta palavra: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Oh glória! Aí sim, fale oh glória. Aí sim, fale eita aleluia. Porque o crente às vezes é meio sem vergonha, quer receber e nunca quer dar. E a Bíblia diz: honra o Senhor com a tua fazenda. Irmão querido, não há outra maneira, não há outro jeito de sermos abençoados se não antes honrar ao Senhor.
A versão NVI de Provérbios capítulo 3, verso 9, diz assim: honre ao Senhor com todos. Irmão, pegue essa palavra. Com todos os seus recursos. Não com uma parte, com todos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Uma pessoa pobre não aprendeu a honrar a Deus com todo. Com abundância de tudo o que tem. Irmão querido, deixa te falar isto finalmente. Não há atalho para a riqueza de um crente que primeiro não honra a Deus. Deus honra aquele que o honra primeiro. E temos aprendido algo especial. Uma pessoa que consegue honrar ao Senhor no pouco, logo depois, Deus o colocará sobre muito. Para quê? Para que continue sendo fiel. A fidelidade não é uma coisa que eu consigo fazer um dia sim e um dia não. Eu sou fiel o primeiro mês do ano, eu sou fiel no 13º, eu sou fiel na renda extra, e logo depois, como diz a minha mãe, me faço o louco, o doido. Não sei. Me esqueci. Você não se esqueceu. Não se esqueceu. Isso não é fidelidade. Isso é ser infiel. A infidelidade é de um dia sim, um dia não, e um dia sim, um dia não. Mas aquele que honra o Senhor com a sua fazenda, com as suas primícias, de toda a sua renda, diz a palavra, se encherão os teus celeiros abundantemente. Eu perguntaria, quem daqui quer que o seu celeiro se encha abundantemente? O quem quer ser enriquecido? Quem quer viver verdadeiramente próspero? Não se desvie da palavra de Deus. Não se desvie dos princípios. É melhor dar do que receber. Dê com alegria. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Se você nesta noite tem que pedir perdão ao Senhor, faça-o, não perde nada. Graças a Deus, este é um culto virtual. E às vezes, quando pregamos isto, tem pessoas que ficam envergonhadas e até no momento da oração tem vergonha para falar. Agora não. Agora você tem a oportunidade para que lá de casa possa dizer: Senhor, me perdoa por ser infiel. Senhor, me perdoa por não aprender estes segredos, estas coisas preciosas, mas ajuda-me, porque eu quero ser próspero, porque eu quero ser abençoado, porque eu quero viver conforme a tua palavra, porque eu quero ser um homem sábio com as coisas que tu me tens dado, Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. E vamos orar neste sentido: Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, tira de mim a pobreza. Senhor, ajuda-me a amar a tua palavra. Senhor, ajuda-me e perdoa-me por ser infiel, mas eu quero ser fiel a ti. Senhor, abençoa a minha vida,
porque se tu me abençoares, Senhor, eu, Senhor, não vou duvidar em abençoar a tua obra, em abençoar o teu reino e em ser fiel a ti com todos os meus recursos. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante as suas mãos se você puder, e vamos orar e vamos dizer: oh Senhor Jesus, guardamos esta palavra em nosso coração. Alguém que clame a Deus nesta noite, alguém que possa dizer: Senhor Jesus Cristo, oh quão maravilhosa é a tua palavra, Senhor. Às vezes, Senhor, empobrecemos por falta de conhecimento, mas que bênção nesta noite estarmos diante da tua palavra. Que bênção nesta noite aprendermos princípios tão preciosos. Senhor, tu tens pensamentos de bem e não de mal para os teus filhos. Nós sabemos que tu, Senhor, abençoas ricamente, Senhor, a cada um de nós. E é a nossa oração que continues multiplicando, que continues prosperando. Senhor, nesta noite eu oro para que prosperes aquela aposentadoria, para que prosperes aquele trabalho, para que prosperes aquele emprego, para que prosperes aquela oficina, para que prosperes aquele serviço, para que prosperes, Senhor, o lugar onde nos tens colocado. Oh, maravilhoso Deus, nesta noite oramos para que todos os irmãos que aqui estão sejam abençoados, oh, com sabedoria para administrar, com sabedoria, não para amar ao dinheiro, mas para amar, Senhor, a tua palavra, para amar o teu reino, para amar os princípios. Dota-nos de diligência, dota-nos de sabedoria, dá-nos, Senhor, bom senso e juízo para nos afastar dos vícios, para nos afastar do facilismo, para sermos dadivosos, para afastar-nos dos créditos, dos empréstimos, das fianças. Ajuda-nos para sermos fiéis, ajuda-nos para sermos, Senhor, bons mordomos, bons administradores de tudo que nos tens dado. Senhor, abençoa os nossos irmãos e enche, Senhor, com a tua graça, para que onde quer que estejamos, alguém veja em nós a tua graça, o teu favor. Tudo o que fizer prosperará, diz a tua palavra, e nós nesta noite cremos e confiamos na tua promessa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia! Receba nesta noite a graça, o favor de Deus, e atesoure a sua palavra e pratique-la em nome de Jesus. Amados, muito obrigado por ficar até o final. Acredito que Deus nos tem abençoado muito nesta noite, e nós temos sempre a oportunidade para cada quarta-feira, nestas lives de Café com Salomão, podermos crescer e conhecer a palavra do Senhor Jesus.